assim. Geladeira, né? Congelador. Exatamente. O brasileiro faz isso. Mas citando alguns termos que estão aparecendo muito na mídia para que as pessoas possam entender. Por exemplo, a gente discute muito o estouro do teto de gastos. O que seria esse teto de gastos para o público leigo poder entender? Bom, o teto de gastos é um limite constitucional de crescimento dos gastos obrigatórios. Então, o governo tinha decidido antes que os gastos obrigatórios só podiam crescer de acordo com a inflação. Então, você põe um teto, né? Vários países do mundo, vários países sérios do mundo fazem isso, né? O próprio Estados Unidos tem o debt ceiling, que eles também ficam estendendo, enfim, a cada 2 anos. Mas isso, assim, constitucionalmente é uma coisa muito legal, porque no Brasil a gente sempre, desde 1999, cresceu os gastos em relação ao ano anterior. Né, desde o plano real. Então, assim, isso era uma coisa muito brasileira mesmo. E em época de eleição, então, nem se fala. Então, foi uma forma institucional de você tentar viabilizar uma âncora fiscal. Ó, a partir daqui não pode mexer. O que aconteceu? Todo mundo, assim, todos os políticos, todos os economistas que você conversava, falavam: isso não vai dar certo no Brasil. Isso não vai dar certo. E é muito recente também, né, que a gente criou isso. Super recente, em 2016. 16. Foi o Temer. Temer. Foi a primeira reforma que o Temer fez. Que foi muito boa, inclusive, né? Não, que permitiu que o juro saísse de 16%, que era o juro longo no Brasil em 2016, chegou a bater acho que 16,5%, quase 17%. Tinha prefixado pagando 18 uma época. Tinha crédito privado pagando 20%. Gente. Olha que loucura. Eu tinha LCI dessa época pagando 17% sem imposto de renda. Não é? Mas deixa eu explicar para as pessoas, para o leigo, eu acho que o teto de gasto é tipo você ganha um tanto, aí você pensa, eu não posso gastar mais do que eu ganho, Exatamente. né? Então, na sua casa, se você não faz isso, você deveria fazer, porque você é um inconsequente, deve estar fazendo dívida se você não faz isso. Era o que o Brasil fazia. É a mesma coisa que o país, no caso, está fazendo, né? Ele está sempre gastando um pouquinho a mais. Então, a lei veio para dizer, olha, vamos gastar só o que a gente pode mesmo, né? Até porque, para a gente não precisar aumentar a carga tributária. Outra coisa que também acontece desde 1999 é o aumento da carga tributária. É muito legal falar consequência, porque às vezes o leigo não consegue entender que isso causa consequências para a gente no final da linha, né? Sim. É sempre a gente que paga a conta. É sempre a gente. Alguém O vai dinheiro pagar. não é do governo, o dinheiro é de todos nós. Exatamente, porque assim, você tem uma linha que são as receitas desse governo, né? A arrecadação. Se o governo gasta mais do que ele arrecada, né? Isso aconteceu várias vezes, né? Uma hora essa conta vai chegar através do quê? Impostos pra gente pagar. Então, assim, somos nós, né, aumentando o quanto que a gente ganha, devolvendo para o governo, para ele poder gastar mais com ele. Tapar o pros buraco, políticos. né? Então, assim, é um buraco sem fim. A ideia do teto do gasto é impor limite, e aí a Marília pode contar com mais detalhes quais são as contas que você pode pôr limite, né? Então... Não, e foi muito interessante porque quando criou-se o teto de gastos, vocês vão lembrar que o Brasil, assim, estava todo mundo tão desolado e o estrago em termos econômicos e inflação e em perda de credibilidade foi tão grande e em termos de crescimento também. O mundo crescia quando a gente teve recessão. Então, o que o Temer tentou é dar um choque de credibilidade. Então, se eu não controlar o teto de gastos, eu vou ter que começar a tributar, não só aumentar o tributo em cima da pessoa física, como aumentar o tributo também na pessoa jurídica, né? E aí os investidores não vêm. Então, eu tenho falta de crescimento aqui, eu preciso dar um choque de confiança. Então, o teto de gastos foi o primeiro que ele fez. E foi muito importante na época, senão o juro não teria caído, e senão ele não teria conseguido fazer todas as outras coisas que ele conseguiu. Então, era muito importante que essa âncora fiscal, esse choque de credibilidade, se mantesse pelo menos por uma eleição. Por uma reeleição, né, na verdade. E eu acho que tem um ponto também que eu acho que a gente está vivendo agora, né, que é isso que a Marília falou, que é credibilidade. O governo, quando pleiteou, né, todo o seu plano, ele tinha lá algumas coisas que ele prometeu entregar. À medida que o governo passa a não entregar aquilo que ele prometeu, a credibilidade reflete isso no câmbio, nos juros. Então, assim, as privatizações, que era um negócio muito bandeira do governo, tinha alguns, né, bola que canta dentro da área, né, Correio, assim, a sociedade já aceitou mais ou menos o Correio, porque isso são coisas que a sociedade precisa aceitar. A sociedade já aceitou o Correio, a sociedade aceitou a Eletrobras. A E, assim, privatização é a desses, privatização. Né? E assim, então, quando o governo
se compromete a fazer algumas coisas e não mostra credibilidade, né, isso impacta em todos os... né, juro, câmbio e tal. E aí foi por isso que na semana retrasada ele tentou emplacar uma história de privatização da Petrobras, porque isso traria alguma credibilidade para o governo, mas assim... acho que esse é o problema nosso, né, no brasileiro. A gente gosta tanto do Brasil, a gente acredita tanto, né, que a gente vota com esperança, né? Mas a gente esquece que o track record é horroroso, né? Eu lá no meu trabalho, né, eu olho gestores e eu olho track record, track record não, histórico, né? O histórico de performance. O histórico de performance dos gestores. O nosso histórico de performance dos nossos políticos é péssimo, né? Se você olhar, você ia comprar dólar na hora. É. Você olha... Quem não tem dólar é louco. Olhando o histórico, vamos comprar dólar. No Brasil, a gente estava falando isso ontem, né? A Marília falou, tô pessimista, né? Eu falei assim, pô, no Brasil é o seguinte, ou você tá pessimista ou você tá mal informado. Então é mais ou menos por aí, né? Amor, uma coisa que eu não sei, né? Fazendo um paralelo com a Argentina. A Argentina tinha um teto de gasto? Então, Ou nunca teve? tem uma frase que ela fala que um contrato entre pessoas honradas é desnecessário, entre pessoas desonradas é insuficiente. Colocar um teto de gastos na Argentina é a mesma coisa que nada. E aqui no Brasil está se mostrando muito parecido. Exatamente. Porque o problema que a gente está vendo é que isso foi criado no governo Temer em 2016, começou a vigorar em 2017, e agora, pouquíssimos anos depois, a gente está considerando uma série de puxadinhos nesse teto, né? Como que foi essa dinâmica? Porque alguns gastos podem crescer fora do teto e outros não. Então, o que eles falaram foi o seguinte, olha, a gente precisa abrir um espaço aí para um auxílio emergencial de R$400. Que a gente pode tirar do teto? Precatórios, olha só, os precatórios, eles cresceram muito nos últimos anos. Por que eles cresceram muito em relação ao ano anterior? Principalmente por conta da digitalização dos processos judiciais. O que é um precatório, Eu ia Marília? perguntar isso agora. Um precatório é uma dívida que você tem contra o governo. O governo perdeu, vamos supor, ele pegou o seu terreno e ele tem que te pagar um dinheiro. Ele promete te pagar, mas você tem que ir para a justiça para receber esse dinheiro. Aí o juiz vai e fala assim, não, realmente, o governo tem que te pagar aqui. Fechado, ele tem que te pagar, põe um carimbo lá e aí vai para os precatórios. É que geralmente é um valor muito grande, né? É Não é uma aquelas promessa. dívidas pequenininhas. Mas, Uma por exemplo... promessa de lá, pagamento É do uma governo. dívida mesmo. Vamos colocar assim, em São Paulo, a prefeitura fez algum tipo de obra, o Estado prejudicou muito o comércio de alguém. O cara vai lá, processa e ele ganha 1 milhão. Não é um dinheiro que eles têm para pagar na hora. Então eles falam, devo, não nego, Pago quando puder. pago quando puder. Toma aqui o seu papel que fala isso. Exatamente. Entendi. Que E aí- tristeza. Pois é, muita tristeza. Não, tristeza é o que vem agora, né? Esse é o precatório, mas, Não, e o que aconteceu? Há uns anos atrás, eles inclusive tinham feito umas regras de pagamento de precatório. Você não podia demorar mais de tantos anos para pagar e tal. Tava bem organizado. Tava encaminhado. Tava encaminhado. Até que fizeram mercados de Você tem um mercado paralelo, né? Então, assim, imagina, Malu, você tem 1 milhão para receber do governo, eu falo para você, olha, eu te pago 600 mil para você receber já e eu assumo o seu precatório. Então tem um mercado também bastante Entendi. ativo nesse Criou-se sentido. um mercado muito grande. Eles securitizavam as carteiras de precatórios e vendiam para bancos, para investidores. Teve Tem corretora vários cripto fundos. até fazendo isso, tokenizando. Tokenizando o precatório. E, assim, virou um mercado mesmo, e um mercado até de renda fixa, né? Porque eles falavam assim, de acordo com as regras de pagamento dos precatórios, eu vou receber tanto aqui, tanto aqui, tanto aqui. Então, criou-se como se fosse um título de renda fixa. Até o governo dizer, não vou pagar. Até ele falou assim, não, Entendi. peraí, pensando Eu já bem, eu não vou sabia o pagar final. agora, eu vou pagar daqui a pouco, mas é daqui a bem pouco, entendeu? E aí ele falou assim, não, peraí, e aí durante a pandemia, eles digitalizaram os processos judiciais para conseguir dar vazão, né, ao número de processos. Então, um processo que antes ia para uma van, que ia do Acre até São Paulo, e aí depois voltava para o Acre, não sei o que lá, hoje em dia está tudo online e no dia seguinte chega na mesa do juiz para ele julgar. Então, isso aumentou muito o número de precatórios, né, o número de causas e de precatórios. E aumentou também o valor contabilizado a se pagar. Um crescimento realmente bem relevante em relação aos anos anteriores. Aí o pessoal falou assim, não, esse tanto não cabe no orçamento. Esse tanto já está demais. Então, vamos criar uma regra de parcelamento adicional do que for acima de um teto dos precatórios. Então, foi acima desse teto, a gente vai parcelar
E aí, por isso que é chamado de a PEC do calote, né? Porque aí você vai parcelar ainda mais esses precatórios que você já iria receber de acordo com a regra anterior.